Rock and roll é a liberdade em forma de música, a expressão máxima da juventude, independente da idade que o roqueiro tenha. E uma das maiores influências da cultura popular já fazem algumas décadas. Os astros do rock já deram as caras em praticamente tudo que é mídia: cinema, quadrinhos, TV e, claro, nos videogames. E hoje vamos conhecer algumas dessas participações mais curiosas. Então ligue sua pedaleira, pegue o seu controle e vamos lá mostrar um pouco de cultura para esse povo. Geralmente quando falamos de roqueiros dos games, um dos primeiros casos que aparece é o do jogo Revolution X, com a banda americana Aerosmith. Mas ele não é conhecido por ser bom, seria meio que o contrário disso. O jogo usa imagens digitalizadas, e quando não tem caras mascarados pulando na tela, tem alguma garota de biquíni rebolando. O enredo é hediondo. A história diz que um governo corrupto lançou seus militares para banir toda forma de música do país. E quem vai ter que salvar o dia? O Aerosmith? Na verdade não, somos nós que temos que salvar eles. E é bom salvarmos mesmo, porque podemos livrar o mundo de um governo corrupto, ser conhecido na história como líderes da revolução, mas não vamos poder nos juntar ao Aerosmith a menos que encontremos todos os membros da banda que estão escondidos pelo jogo. Aí sim, liberamos o final verdadeiro, com a banda digitalizada tocando uma música toda recortada que é pra caber na mídia. Oh, beleza. Dane-se o Aerosmith, conseguindo as quadrigêmeas loiras já tá louco de bom. É notável que o Revolution X é apenas um shooter genérico em que a produtora licenciou o nome do Aerosmith para ajudar no marketing, sem nenhum envolvimento real da banda. Pelo que consta, o primeiro jogo a usar a cara de artistas de banda de rock foi Journey, de 1983, inspirado na banda de mesmo nome. E sim, eles literalmente botaram as caras dos caras no jogo, fazendo do visual dele uma coisa assim... O que eles têm que fazer aí é viajar por 5 planetas da galáxia para pegar seus instrumentos musicais e conseguir realizar seu show. Tá vendo? Roqueiros de verdade não compram seus instrumentos nas lojas, eles viajam para o espaço para buscar. Agora, o que eles usam para fazer essas viagens, aí já é outra conversa. A coisa começou a ficar engraçada em 1992, com o jogo do Motorhead, que saiu para o Amiga e Atari ST. Nele, o líder da banda, Lemmy Kilmister, tem que salvar o resto da banda que foram sequestrados por pessoas de gosto musical duvidoso. É isso aí, esta é uma versão super deformed de uma banda de rock dando guitarradas e um monte de moleque de boné, tiozinhos e coisas do tipo. Na jogabilidade ele não é grande coisa, mas as referências e sacadas tornam este jogo bem engraçado e divertido. A única mancada é que não tem nenhuma música do Motorhead no jogo, e a trilha sonora é pra lá de genérica. Apesar de que aqui estamos dando prioridade para o rock, tem 2 jogos que vão para outros gêneros que merecem ser mencionados. O primeiro é Moonwalker, estrelado por Michael Jackson, que foi inspirado em um filme do cantor e dançarino. Moonwalker foi uma das primeiras amostras de que um artista musical e videogame podem dar certo juntos, e foi um sucesso comercial tanto nos arcades quanto nas versões caseiras de Mega Drive e Master System. A versão de PC a gente deixa pra lá. Os outros são da série Def Jam, que colocou rappers famosos como Busta Rhymes, Method Man e Smoke Weed Everyday Snoop Dogg para lutar wrestling. Parece esquisito no começo, mas a jogabilidade bem feita e conteúdo gigantesco, incluindo um belo sistema de customização de personagem, fizeram sucesso pra caramba. Vamos voltar logo pro rock, porque senão daqui a pouco vamos estar falando até do jogo das Spice Girls. Tem, sabia? Olha só que beleza. Bom, o primeiro grande projeto envolvendo uma banda de rock e videogame foi Ed Hunter, que foi lançado em 1999 para os PCs, que vinha num pacote junto de uma coletânea dos maiores sucessos do Iron Maiden. O jogo, feito quase todo com CGI pré-renderizado, tinha um visual bem bacana para a época, e na jogabilidade parecia bastante aqueles jogos de fliperama que usavam pistola,
mas aí no caso era com o mouse mesmo. As fases eram inspiradas nas emblemáticas capas dos discos do Iron Maiden, que sempre foram cheias de significados e referências. Entretanto, quem jogou diz que a experiência com Ed Hunter é sofrível. Tem que ser muito fã de Iron Maiden para aguentar jogar ele inteiro. Mesmo assim, é item indispensável na coleção de quem curte. Agora em 2016, o Iron Maiden investiu novamente nos games, só que com um jogo de navegador, para promover a música Speed of Light. O jogo é meio meh, já o videoclipe da música é fenomenal, fazendo uma homenagem perfeita à evolução dos videogames. O Kiss também entrou de cabeça nos games com Psycho Circus, The Nightmare Child, um tiro em primeira pessoa muito parecido com o Quake, lançado para o PC e Dreamcast, onde os membros da banda usam seus instrumentos como armas. Ele não foi baseado diretamente nas músicas da banda, mas sim nos quadrinhos produzidos por Todd McFarlane, que rendeu ainda uma famosíssima linha de action figures, além de outros merchants. Isto tudo foi feito em cima do álbum e da turnê Psycho Circus, que marcava a volta às origens da banda. O jogo mesmo não chamou muita atenção e quase ninguém fala dele hoje em dia. Esse daí virou mais uma relíquia de fãs. Quem apareceu com sucesso nos games foi o grande camaleão do rock, David Bowie, que teve uma importante participação em Omicron, The Nomad Soul, que também foi lançado para o PC e Dreamcast. Este jogo não é muito conhecido no Brasil, mas foi um sucesso de crítica no exterior, graças à sua jogabilidade, técnicas de gráficos diferenciadas e inovadoras, além do enredo bem trabalhado. David Bowie faz participação como 2 personagens do jogo, dublando e também emprestando seu rosto. Fora isso, ele também ajudou no roteiro, conceito, design do jogo e ainda foi o responsável por boa parte da sua trilha sonora. David Bowie, que nos deixou este ano, foi um dos maiores artistas solo da sua época, e sua influência se estendeu muito além da música. Nos games mesmo, os personagens e estilos que ele criou ao longo dos anos inspiraram várias outras figuras. Poucos músicos ganharam o jogo, mas isso não impediu que vários deles fizessem pontas bem interessantes aqui e ali. A série de jogos de skate Tony Hawk sempre teve muitas participações inusitadas de super-heróis e outras figuras conhecidas. Eles não deixaram os músicos de fora e conseguiram uma ponta para Gene Simons do Kiss fazendo manobras com a sua língua, e mais tarde James Hetfield e Robert Trujillo do Metallica. Brutal Legends, jogo de Tim Schafer, é praticamente um ode ao metal. O mundo em que ele se passa foi inspirado pelo estilo das capas de discos de bandas dos anos 80, e todo seu enredo e elementos são cheios de referências a inúmeras bandas. Se isso não bastasse, eles chamaram músicos para emprestar o rosto e a voz para alguns personagens. O ator Jack Black, que fez o papel principal, até poderia ficar de fora dessa, se ele não fizesse parte do conjunto de rock da zoeira Tenacious D. Fora ele, temos o Rob Halford do Judas Priest, Lita Ford do Runaways e Ozzy Osbourne do... quem que não conhece o Ozzy, né? Aliás, destaque para a zoada fenomenal que deram no reality show The Osbournes, que ele estrelou junto com a sua família. Guitar Hero não é um jogo tão original quanto parece, mas foi o responsável por injetar rock na veia de uma nova geração que cresceu jogando PlayStation 2. Mas foi somente em sua terceira edição que eles deram um passo à frente e começaram a chamar roqueiros de verdade para fazer capturas de movimento e entrar para o jogo. Então em Guitar Hero 3 apareceram Bret Michaels do Poison, Tom Morello do Rage Against the Machine e Slash do Guns N' Roses. O hype das participações gerou um sucesso absurdo e Guitar Hero 3 foi o título mais vendido de 2007 e o primeiro jogo de videogame a arrecadar mais de $1 bilhão em sua primeira edição. Só que a participação do Slash também rendeu umas tretas. Axl Rose tinha liberado os direitos de Welcome to the Jungle para o jogo desde que os produtores não incluíssem nenhuma música do Velvet Revolver, uma banda formada quase toda por ex-membros do Guns N' Roses e desafetos do Axl.
A Activision não só colocou uma porrada de músicas da banda como DLC, como também colocou o Slash, que era membro desta banda. O cantor perdeu o processo de 20 milhões de dólares porque demorou 3 anos para entrar com a ação. Aqueles tempos em que Axel e Slash só apareciam na mesma notícia se fosse por causa de treta, né? De qualquer forma, graças a esse sucesso, apareceu o Rock Band, uma franquia para rivalizar com Guitar Hero, e as duas séries juntas, mais alguns spin-offs, entupiram o mercado com jogos que contavam com participações especiais de músicos, e até mesmo alguns jogos todo dedicados a bandas. Não demorou muito para o mercado ficar saturado, e o sinal mais claro de quando isto começou foi com Rock Band Beatles, um jogo de uma licença caríssima da banda mais famosa do planeta. There are places I remember all my life, though some have changed. Não que o jogo tenha vendido mal, somando todas as versões, Rock Band Beatles vendeu mais de 500 mil unidades no primeiro mês. Só que dada a popularidade deles e ao incrível fato de colocar os caras num videogame, os produtores estavam esperando bem mais. O fundo do poço foi atingido pelo Guitar Hero 5, que teve a infeliz ideia de colocar como principal atração ninguém menos que Kurt Cobain, do grupo Nirvana. Mas espera lá, por que isso seria uma ideia infeliz? Afinal, Kurt Cobain é um dos nomes mais importantes do rock dos anos 90. Então, né? Alguns fãs acharam de extremo mau gosto colocar ele neste tipo de produto. É algo que ele, como pessoa, provavelmente não aprovaria se tivesse vivo. O coitado deve estar se revirando no caixão até agora com essa. Só que isso foi além. Diferente dos outros personagens que fizeram participações nesse tipo de jogo, o Kurt Cobain não interpreta só as suas músicas. Podemos liberar ele como personagem para cantar músicas de outros artistas. Já pensou no Kurt Cobain fazendo cover do Bon Jovi, imitando suas poses e tudo mais? Eu tinha umas piadas de humor negro pra fazer sobre isso, mas seria de tão mau gosto quanto o próprio jogo, então deixa quieto. Não foi à toa que a viúva do roqueiro ficou enfurecida, processou a Activision e xingou muito no Twitter. Mesmo depois de um tempo de molho, Guitar Hero não conseguiu muito sucesso com um novo jogo, Guitar Hero Live, e parece que não teremos novos lançamentos de jogos com guitarras de plástico tão cedo. Mas isto não impede de outras lendas do rock fazerem uma participação aqui e ali nos jogos. E agora eu fico no aguardo dos comentários de vocês. Conhece alguma outra participação de roqueiro nos games que eu não mencionei aqui? E qual dessas que eu mencionei que você mais gostou? Deixa um comentário para nós. E claro, não deixe de clicar no gostei e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Tenho certeza que você conhece um monte de gente que vai gostar de saber dessas curiosidades. Então mande o link para eles lá. E se é novo aqui no canal, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!